Satoru Gojo acumulou vários inimigos ao longo da sua vida como feiticeiro Jujutsu, principalmente por mexer com o mundo da feitiçaria depois que nasceu. Mas uma coisa que o professor não esperava era que seus principais alunos pudessem carregar as habilidades dos seus piores inimigos. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do mangá de Jujutsu Kaisen. Sim, pessoal, vamos então aqui conversar sobre essa coincidência de que os principais alunos de Satoru Gojo é fogo. Mas dos principais alunos do Gojo estarem carregando ali as habilidades dos seus piores inimigos. Vamos então falar sobre isso logo depois de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo com os seus amigos. É muito importante você continuar reagindo aos nossos conteúdos para que a plataforma indique, faça a nossa recomendação mais ainda através dos nossos vídeos. Isso nos ajuda pra caramba. E você também pode se tornar membro do canal do Geek Brasil. Os membros agora estão acompanhando os nossos vídeos de análise dos capítulos sem nenhum anúncio. Então, se isso já não é o suficiente para você se tornar membro do Geek Brasil, eu já não sei de mais nada. Mas faz essa forcinha aí, continue fortalecendo o Geek Brasil, tanto no seu like quanto também na sua inscrição e também se tornando membro do Geek Brasil. Ao longo de toda a jornada do Gojo, vimos que o personagem teve 3 duelos absurdos. 3 duelos que para nós foram tremendamente cruciais para que o personagem fosse construído cada vez mais, que a gente se apegasse a ele, visse todo ali o seu potencial, visse ali a forma como ele estava crescendo como personagem, mas também em seus ideais. Nós no começo da história, lá nos capítulos 70, 60, vimos o duelo dele contra o Toji, que o Gojo acabou vencendo. Mesmo morrendo no primeiro combate, ele acabou voltando à vida, utilizando a energia reversa, utilizando a técnica de reversão e assim dominando, conseguindo dominar todo o poder que o ilimitado poderia lhe proporcionar. E assim foi aprimorando ainda mais as suas habilidades através do combate contra o Toji. A derrota contra o Toji foi suficiente para mudar a cabeça do Gojo e para ele entender o quanto ainda ele precisava evoluir, quanto ele precisava ainda avançar em suas habilidades para fazer com que o mundo que ele idealizava se concretizasse. Vimos também o duelo do personagem contra o Kenjaku, que ele saiu como perdedor, que o personagem acabou saindo como perdedor. Por mais que o Kenjaku, ele não lutou diretamente contra o Gojo e ele sabia que se lutasse contra o professor, ele iria tomar uma surra, toda a estratégia do Kenjaku foi suficiente para conseguir selá-lo. Desde utilizar as maldições, desde conseguir utilizar as maldições para meio que cansar o professor e até mesmo o roubo do corpo do Suguru Getou foi ali planejado para que tudo isso mexesse com a mente do professor e assim ele conseguisse criar o tempo preciso para selá-lo de uma vez por todas. Pelo menos tirar ele do jogo de algo ali de 20 dias. O Gojo parece ser o que ficou muito tempo selado, mas foi apenas 20 dias que ele ficou ali dentro do reino da prisão. Então nós temos todo esse duelo contra o Kenjaku, mas ao mesmo tempo vimos como o personagem sai como um perdedor por ser selado pelo vilão. E por último, o confronto mais absurdo que nós tivemos, o Sukuna contra o personagem. E o Gojo também saiu como perdedor, mas dessa vez perdeu pra valer. Num confronto em que só houve Gojo, que o Gojo bateu no Sukuna de tudo quanto é jeito. O Sukuna, utilizando os poderes do Mahoraga, conseguiu criar ali um artifício para poder derrotar o infinito do professor. E dessa forma conseguir criar ali um campo para gerar o corte que rompe o mundo. Então o Gojo foi derrotado pelos poderes do Sukuna, mostrando como o rei das maldições era inevitável, que o cara realmente era macabro demais.
Todos esses duelistas fizeram o Gojo evoluir até encontrar a morte nas mãos do Sukuna. Até mesmo quando ele morre para o Sukuna, o Gojo está em estado de evolução. Não no sentido ali, porque talvez ele nem possa voltar mais à vida, não pode nem retornar, mas também pode, já que tem indícios sobre esse ponto, é que a gente consegue ver na conversa dele com Nanami, com Getou e até mesmo com outros personagens como Haibara, de que o mundo da feitiçaria, que o mundo Jujutsu pode ser algo ainda maior, que pode ser algo ainda que não está totalmente palpável em suas mãos, que ele não havia enxergado até ir para a cena do aeroporto. Então esse é um ponto importante para o personagem, porque sempre o Gojo está buscando sua evolução. Ele evoluiu contra o Toji, ele evoluiu depois da batalha contra o Kenjaku, até mesmo na criação da forma de mesclar o reino da prisão para diminuir a sua expansão de domínio, e depois contra o Sukuna ele acabou entendendo um pouco mais sobre o que é ser um feiticeiro Jujutsu. Só que o mais engraçado ou a grande coincidência que a vida quis dar para o professor é que seus 3 grandes alunos, os 3 alunos do Gojo, carregaram as habilidades dos seus maiores algozes. Esse é um ponto bem interessante que Jujutsu Kaisen carrega com essa coincidência de como o Gojo conseguiu passar para os seus alunos de forma ali sem querer os maiores ensinamentos que ele aprendeu com seus grandes inimigos. Isso é claro que a gente já começa ali a enxergar através da vida da Maki. A Maki nasceu com a restrição celestial, um pacto involuntário que lhe impôs a capacidade de ter pouca energia amaldiçoada. Em troca, ela teria uma grande resistência física e até mesmo ali uma movimentação sobre-humana quase impossível de ser alcançada. Depois de ela perder a Mai, sua irmã levou toda a energia amaldiçoada que a Maki possuía, e assim a garota começou a trilhar o mesmo caminho do Toji. Assim, de uma forma completa, a Maki poderia alcançar o mesmo estágio que o Toji alcançou. Mas foi contra o Naoya que a Maki entendeu o potencial absurdo que a restrição celestial possuía. Foi quando viu as partículas invisíveis no céu pela primeira vez. Entendendo as partículas invisíveis, a feiticeira também entendeu que podia enxergar a divisão da alma, podendo usar o total poder da katana divisora de almas. Então, nesse exato momento, a Maki ela conseguia enxergar as partículas do céu. Enxergando as partículas invisíveis no céu, a Maki podia utilizar as partículas para saltar no ar, para utilizar o ar para se locomover e ao mesmo tempo para enxergar a divisão da alma, para conseguir cortar os feiticeiros usando a sua katana divisora de almas, e através disso gerando danos absurdos contra os seus adversários. Pouco a pouco, a Maki entendeu como o Toji era literalmente um fantasma no mundo dos feiticeiros. Como o Toji não tinha energia amaldiçoada e se locomovia em uma velocidade extremamente absurda, ele era quase como um fantasma quando iria lutar, quando estava lutando contra os feiticeiros. Com esse poder, a Maki tornou-se alguém que não pode ser pega em nenhuma expansão de domínio com barreira fechada. A forma como a barreira fechada faz com que a Maki seja isolada, como objetos e até mesmo edifícios, quando uma barreira de domínio ela é fechada. E dessa forma, a Maki não é pega no acerto garantido das barreiras. Com essa invisibilidade, a Maki conseguiu causar 2 grandes danos no Sukuna, que ele está carregando até agora no combate. Ela arrancou o coração do Rei das Maldições e um dos seus braços esquerdo, só podendo os recuperar agora, voltando à estamina total do seu corpo. Como o Sukuna está em um estado completamente aos frangalhos, ele não consegue recuperar, restaurar o seu coração e também o seu braço esquerdo, um dos seus braços esquerdos ali, que acabou sendo ferido através da sua alma, que foi arrancado através da sua alma, e curar a alma é um estágio bem mais complicado, o que mostra realmente que a Maki atingiu um nível completamente absurdo, se equiparando a Toji Zenin. Podemos também ver as ações acontecendo através da vida do Yuta.
Mesmo vendo as dificuldades que seria em entender a técnica do Kenjaku, o Yuta não pensou duas vezes em assumir o corpo do Gojo caso fosse necessário. Caso o Gojo não conseguisse derrotar o Sukuna, o Yuta não pensou duas vezes em assumir o corpo do professor. Ao fazer Kenjaku cair na sua armadilha junto com o Takaba, o Yuta foi capaz de copiar a técnica do Kenjaku. O Yuta foi capaz de absorver a técnica do Kenjaku através da Rika. Mesmo ainda não conseguindo entender como a técnica do Kenjaku pode funcionar durante o cooldown depois da expansão de domínio, o Yuta foi capaz de usar a expansão de domínio do Gojo e ainda assim usar o azul e um lilás. O pessoal fala, não é o roxo com toda a força e tal, então dá pra chamar ali de lilás ali essa habilidade do Yuta. Mas brincadeiras à parte, é um feito absurdo o Yuta conseguir ter feito tudo isso através de simplesmente estar alguns minutos com o corpo do Gojo. Yuta e Kusakabe foram aqueles que executaram todo o planejamento dos feiticeiros depois que o Gojo acabou morrendo. Ele ajudou a gerar o plano do Itadori com o Higuruma, ele criou a distração do Takaba junto da Hana, ele pensou em usar a técnica do Todou contra o Kenjaku, ele pensou na forma de tomar o corpo do Gojo e ainda por cima para a Hana dar o ataque final da escada de Shako. O Yuta pensou em toda essa estratégia. Se os vilões tinham um Kenjaku, a galera do bem tinha o Yuta do lado deles para gerar toda a estratégia relacionada ao combate. A questão é que no final de tudo, o Yuta acabou sendo levado como aquele que herdará os poderes do Kenjaku. Provavelmente o próximo que viverá 1000 anos entendendo o mundo da feitiçaria. Vai ter que carregar esse fardo de ficar vivo por aí, carregando todo esse poder, carregando todo esse conhecimento, seja qual for o destino que Gege está reservando, que está reservado ali para o final de Jujutsu Kaisen. E por último temos Yuji Itadori. Esse o Gojo viu vindo de longe. No capítulo 12, o professor mesmo fala que já esperava que Itadori tivesse a técnica do Sukuna gravada em seu corpo, que ao longo do tempo, ao longo ali das suas habilidades, do aprimoramento do personagem com o seu poder, a técnica do Sukuna seria gravada em seu corpo. E isso faria com que o Itadori pudesse aprimorar ainda mais as suas habilidades, e foi suficiente para que o Gojo colocasse o Itadori lá no capítulo 11, ao lado tanto do Hakari quanto também do Yuta. Só que o Itadori mostrou ser alguém com um potencial maior que o professor havia imaginado. O prota engoliu o recorde do Nanami com o Kokusen. Ele meteu ali 7 Kokusen seguidos, sem contar um anterior, antes de meter ali mais 7 no Sukuna. Sem contar que ele acabou dando mais um depois. Ele aprendeu a controlar os danos na alma. Aquilo que aparecia de vez em quando na batalha contra o Mahito, principalmente lutando contra o Mahito, agora o Itadori consegue acertar o Sukuna, ou seja quem for, através da sua alma, em todo golpe que ele quiser. Conseguiu também usar a manipulação de sangue em menos de um mês. Foi analisando esse vídeo que eu comecei a parar para pensar, que eu parei para pensar de que, caraca, o Itadori, ele começou a manipulação de sangue tem nem um mês e ele já tá conseguindo fazer coisas extremamente absurdas. Poderes em que o Kamo esteve controlando ou tentando aprender por vários anos desde o seu nascimento, e o Itadori tem apenas um mês utilizando essa técnica. É claro que ele ainda tá patinando na manipulação de sangue, mas mesmo assim já é um feito absurdo. E durante a luta, repito, durante a luta contra o Rei das Maldições, o Itadori ainda veio a aprender a usar o santuário. O moleque não para de mitar, o Itadori não para de crescer no combate. E depois ainda fundiu o santuário com a sua capacidade de atacar a alma. Tudo isso em questão de minutos. O Itadori consegue pensar em todas essas questões em questão de minutos. Um raciocínio extremamente rápido para conseguir incorporar novas técnicas, novos poderes e até mesmo pactos para gerar essas novas habilidades. Nós estamos vendo a construção de um novo Rei das Maldições bem na nossa frente, bem
na nossa cara. Provavelmente foi dessa forma que o Sukuna se tornou o rei das maldições. Como a gente pôde observar, o Sukuna lutou contra vários feiticeiros, teve ali uma sequência de batalhas completas e mesmo assim ele não foi derrotado. Mesmo assim o feiticeiro não foi derrotado pelos feiticeiros da Era Heian, o que coloca para nós que o Sukuna foi transcendendo ainda mais os seus poderes conforme ele foi entendendo ainda mais sobre o mundo da feitiçaria, sobre o mundo do Jujutsu. Então o Sukuna provavelmente chegou no mesmo aspecto que ele está nos dias de hoje, observando essas habilidades através do caminho que o Yuji está servindo até então, evoluindo atrás ali de evolução, mostrando até mesmo que o rei das maldições pode ser alcançado. Chega até a ser mesmo irônico pensar que o Gojo teria ali os seus alunos transformados em seus maiores inimigos em Jujutsu Kaisen. Todas essas habilidades focadas literalmente nos maiores inimigos do Gojo. E eu fico me perguntando sobre esse cara aqui. Eu fico me perguntando sobre este cara aqui. O que o Hakari pode fazer para que essa arte finalmente faça sentido? Qual que é o ponto realmente para que o Hakari consiga realmente estar no mesmo nível que esses caras, transpassando ali para se tornar até mesmo alguém com as habilidades meio que relacionadas ali ao professor? Algum inimigo, algum colega, alguma pessoa que esteja ligado ao Gojo? Vamos ver o que Gege Akutami ainda vai fazer com o personagem, porque eu ainda não esqueci esse garoto de sorte. Eu ainda acredito que o Itadori possa evoluir ainda mais. Nós ainda vamos ter com que o Yuji tenha um pouco mais de evolução nos próximos capítulos. Isso se Gege Akutami não der encerrada a batalha contra o Sukuna no próximo capítulo, caso a escada de Jacó seja executada com êxito.